de tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu Glória a Deus. Boa tarde, meus queridos. Graça e paz. Já estou sem voz. Estou emocionado aqui também hoje com vocês, pela oportunidade de juntos adorarmos o Senhor por essa união. Eles são filhos da promessa, resultado da oração dos pais, da igreja. Para nós, esse dia de hoje é um dia de colheita. É um dia de muita alegria, e nós daremos liberdade ao Espírito Santo. Estamos aqui porque Deus proporcionou esse bom encontro. Estamos aqui. Eu creio que um bom encontro é resultado do favor de Deus, da graça divina. Brian e Emily esperaram no Senhor, creram no Senhor, e hoje estarão iniciando uma jornada que, em nome de Jesus, e com a mesma graça que os trouxe até aqui, será até o fim, porque é melhor o fim das coisas que o início delas. Peço que você esteja à vontade, se quiser se assentar, se quiser permanecer de pé, fique à vontade. É um momento de adoração ao nosso Deus. Que é manso e
que 1000 dias em outro lugar eu me transformo ao contemplar tua beleza. A tua presença vale mais que 1000 dias em outro lugar. Eu me transformo ao contemplar tua beleza. Eu me transformo ao contemplar tua beleza. Nada vai atrapalhar o que Jesus planejou para esse culto hoje, você pode ter certeza disso. Eu não preciso nem de microfone para falar o que eu tenho para falar aqui. O que eu tenho para dizer aqui hoje para todos vocês, e para Brian e para Emily, que o casamento não é uma invenção humana, o casamento não é e jamais será um fenômeno sociológico. O casamento é uma aliança instituída por Deus. O casamento está dentro da ordem criacional de Deus. Deus, quando criou o ser humano, Ele criou o ser humano para estabelecer família. Ele criou o ser humano para ser imagem da Santa Trindade, da comunhão eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o casamento não é aquilo que aconteceu ao longo do tempo, a partir da organização do homem, da sua prole, para explorar a terra, para cultivar a terra. O casamento é uma aliança, e uma aliança que só pode ser estabelecida sobre o fundamento maior, e esse fundamento não é o amor, e esse fundamento também não é a fé. Nenhuma das 3 virtudes que o apóstolo Paulo cita em 1 Coríntios capítulo 13. O fundamento do casamento é Jesus. O fundamento do casamento é o Criador. As emoções humanas passam, estão sujeitas às circunstâncias, às intempéries, às questões do tempo. Muitas estão à deriva em virtude dos atropelamentos e atravessamentos da vida. Mas o que nós aprendemos biblicamente é que em Jesus nós podemos formar uma família que resiste ao tempo, que resiste às intempéries, que passará pelos testes que são necessários para que essa aliança perdure e seja frutífera. Ao contrário do que muitos ensinam, o romantismo, o escapismo, apresenta o casamento como algo simplesmente romântico. E infelizmente, o casamento dentro dessa cosmovisão, dentro dessa visão de mundo, ele não resiste muitas vezes à enfermidade, aos problemas financeiros, às situações adversas, porque o sentimento é transitório, Jesus é eterno, e aquilo que é gerado pelo próprio Jesus, o amor ágape, isso sim permanece, isso sim continua porque 2 que decidem formar uma família, cada um que deixa a sua individualidade, a sua história, e passa agora pelo mandato do Criador, a serem uma só carne, passam a viver agora, a partir do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Então, o casamento em Deus, e quando ele permanece em Deus, e quando os pactuantes compreendem isso, ele continua firme no Senhor. Ele pode sofrer os baques, ele pode sofrer as batalhas, as setas, as flechadas, mas ele perdura
porque ele está firmado sobre a rocha que é Cristo. Por isso que o texto bíblico em João capítulo 1, verso 1 diz assim, eu gostaria de ler. Eu continuo com o microfone, quase não está saindo o som porque eles estão gravando. E eu vou continuar para que vocês tenham esse áudio depois, nesse vídeo, amém? Glória a Deus, você está aí, gente? Você está feliz? Glória a Deus. Olha só o que o evangelista João vai dizer. João capítulo 1, verso 1. No princípio era aquele que é a palavra de Deus, e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Por que, pastor, você acabou de ler esse texto? João capítulo 1 é a narrativa do princípio da redenção. Gênesis 1 conta a história da criação, é a narrativa da criação. João capítulo 1 é a história da redenção, como a redenção se inicia. Não é possível pensar em matrimônio, não é possível pensar em aliança sem compreender a redenção, sem compreender que Cristo Jesus veio ao mundo para se dar pelos pecadores, para reconciliar todas as coisas, para restaurar o relacionamento de Deus com os homens, dos homens com Deus e dos homens com os homens, dos seres humanos. É impossível pensar em relacionamento, é impossível pensar em compartilhar a vida sem compreender a redenção. Por isso que vocês estão aqui, porque vocês foram salvos, vocês foram redimidos, vocês foram lavados com o sangue de Jesus Cristo, vocês foram declarados segundo a justiça divina, nova criação. E dentro da nova criação, aquilo que foi estabelecido antes da queda pode ser novamente experimentado, pode ser novamente vivido, e vivido plenamente dentro do favor e da vontade divina. Todos vocês que conhecem um pouco a Bíblia, sabem que o casamento foi instituído por Deus antes da queda da raça humana em Adão e Eva. Ou seja, o casamento foi estabelecido em um ambiente de perfeição, em um ambiente em que o Criador falava diretamente com os seus filhos, com as criaturas, em um jardim do Éden, em um lugar em que não havia competição, não havia disputa, não havia superioridade, não havia inferioridade, mas o amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão eterna do Deus Trino com Adão e com Eva. Por isso que depois da queda, os casamentos bíblicos, quando você lê as narrativas, quando você conhece a história, você enxerga a disfuncionalidade, você enxerga os problemas e as questões. Mas chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei, nascido debaixo da lei, para remir os que estão debaixo da lei. Jesus Cristo veio. Por isso que em João capítulo 2, o primeiro milagre na narrativa de João é um milagre que acontece em uma festa de casamento. O evento conhecido, a história conhecida como as bodas, o casamento em Caná, ou de Caná da Galileia, um pequeno vilarejo de aproximadamente 300 pessoas nos dias de Jesus. Todos eram conhecidos, por isso que Maria se compadece, por isso que Maria vai interceder e vai pedir ao Senhor para fazer alguma coisa diante da possibilidade de um vexame, de uma situação vexatória no início de um relacionamento conjugal. A Bíblia diz que passado 3 dias houve uma festa em Caná da Galileia, e estava ali Jesus com seus discípulos, a sua mãe, seus irmãos. E em um determinado momento, a Bíblia diz que o vinho da festa acaba. O vinho era cerimonial, era uma mistura
de suco de uva fermentado com água. A água não era potável, as pessoas dependiam dessa substância para ingerirem um pouco de água que não trouxesse algum tipo de prejuízo, alguma patologia, alguma enfermidade. E a Bíblia diz que chega um momento que o vinho acaba. Isso era inaceitável. Parece algo muito estranho para nós, numa cultura ocidental, mas na cultura oriental era resultado de um despreparo, de alguém que estava começando a vida sem prudência, sem equilíbrio, sem verificar as coisas corretamente. A conversa naquele vilarejo seria: olha, deu tudo errado, o vinho acabou e foi horrível e foi vexatório. Essa seria a conversa naquele pequeno vilarejo, que não tinha muito assunto, que não tinha muito o que se discutir, o que se falar. E Maria, mãe de Jesus, se depara com essa situação. E ela vai até Jesus e ela fala: acabou o vinho. Ela cria que ele podia fazer algo. Ela cria que ele tinha o poder, porque ela já sabia que ele era o Verbo, porque ela já o conhecia como Emanuel, porque ela já sabia que ele era e é todo poderoso. E ela, como alguém que estava inserida naquela realidade, ela se compadece. Há pessoas assim ao longo da nossa jornada, há pessoas que entram na nossa história e são pessoas importantes, são pessoas sensíveis, são pessoas que com um olhar de sensibilidade enxergam momentos em que há uma necessidade urgente, extrema de uma intervenção divina. Quem estava no início daquele casamento, certamente falava: que coisa linda, que história bonita, olha que noiva bonita, olha que noivo bonito, olha os convidados todos arrumados, olha que coisa linda. Mas eles não contavam com o imprevisto, eles não contavam com a imprevisibilidade. Meus queridos, nós não temos domínio sobre o tempo, nós não temos domínio sobre circunstâncias. Nós estamos debaixo de uma existência em que nós, em todo tempo, somos atravessados por situações e situações. Aqueles que conhecem o Senhor, como Brian, como Emily, como nós que estamos aqui, não estão imunes às intempéries, não estão imunes às adversidades. A diferença é que existe alguém que faz parte dessa festa, existe alguém que foi convidado para participar dessa união, essa terceira pessoa, esse fundamento, esse Deus poderoso é Jesus. Jesus está nessa aliança. Jesus foi convidado para participar dessa aliança, e Ele não foi convidado hoje, meus irmãos, com esse culto de glorificação. Ele foi convidado no dia que eles decidiram, no dia que eles tomaram a decisão de honrarem o Senhor e honrarem uns aos outros, para que o nome do Senhor fosse glorificado. É a honra ao Senhor, aqui é a ponta do iceberg. Existe uma trajetória, existe uma história que trouxe Brian até aqui, Emily até aqui. E essa festa, ela não vai acabar. Essa festa, ela vai até o fim, até que a morte os separe, ou até o dia em que, no soar da trombeta de Deus, a igreja do Senhor será recolhida, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estiverem vivos, serão transladados, e nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Queridos, há momentos no casamento que o vinho acaba. O vinho traz alegria, o vinho, a celebração. Tem hora que parece que é só água. Água é essencial, mas não tem sabor. Momentos desafiadores, o tempo é implacável, os problemas, as situações, parece que não há mais gosto, pastor, não há mais celebração, não há mais prazer. Quantas pessoas procuram os pastores, os terapeutas, os psicólogos, e relatam esse tipo de sentimento, de emoção, porque acharam que o casamento seria isso. Acharam que o casamento seria como hoje aqui, que os corações estão pulando para fora,
que os corações estão aquecidos. Claro, é um momento fantástico, é um momento maravilhoso, não há dúvidas, que é um momento especial, que é um momento de celebração, mas não será assim todos os dias. Poxa, pastor, não fale isso. Eu não quero pensar que eu possa viver isso. Não, a Bíblia não diz assim: eis que serão felizes todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. Sabe o que a Bíblia diz em Mateus 28? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. Acabou o vinho, fala com Jesus. Acabou a celebração, acabou a alegria, fala com Jesus. Quando Maria o procura, ele fala assim: não é chegada a minha hora, porque tinha um tempo certo para iniciar isso. Ele não é chegada a minha hora, não sei se passaram, se passaram 5 minutos, 10, 1 hora, mas ele vai se levantar. Porque a gente gosta, né? Antes do problema a gente já está olhando: ai Senhor, já está livramento, hein? Não quero passar pela prova, Senhor, não quero passar pelo túnel da adversidade, não quero passar pelo vale, Senhor, já livra logo. Às vezes nós vamos passar e o livramento vai acontecer no vale. Nem sempre seremos livres da fornalha, mas na fornalha alcançaremos libertação para a glória de Deus. É o que nós acreditamos. E Jesus se levanta. Maria fala com as pessoas que estavam ali naquele casamento. Ela vai dizer o seguinte: façam tudo que ele pedir, não inventem moda, só façam o que ele pedir. É tão simples, só façam o que ele pedir. Não, eu vou para cá, vou para lá, vamos fazer uma viagem, vamos fazer isso. Tudo isso é importante, faz parte. Mas façam tudo o que ele lhes pedir. E ele pediu: trazei as talhas com água. Façam o que vocês podem fazer, que eu vou transformar essa água em vinho. E naquele dia aconteceu esse grande milagre em Caná da Galileia, quando Jesus transformou a água em vinho. O vinho do final era tão melhor. Ninguém entende isso. Como é que um casamento pode melhorar? Como é que uma festa, uma celebração, ela pode experimentar ao longo do tempo um aperfeiçoamento? Só com a presença constante de Jesus. Sem Jesus, impossível. Chega uma hora que você cansa. Tem dia que você ama, tem um dia que você decide matar. Você não mata porque você crê no Senhor, porque você confia no Senhor. Tem dia que você está com vontade de voltar para casa, tem dia que você está com vontade de não voltar para casa. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por um momento que pensou em desistir, talvez? No momento de tristeza, no momento de perda, no momento de briga, no momento de contenda, onde corações foram ofendidos. Mas é exatamente em um momento difícil que o Senhor, Ele manifesta a sua graça. Ele manifesta a sua graça para colocar as coisas em equilíbrio novamente. E quando aquele mestre-sala, aquele responsável pela festa, ele experimentou o vinho, ele disse assim: uai, é contra a cultura o que está acontecendo aqui, mais ou menos isso que ele disse. Se coloca um vinho melhor logo no início, que as pessoas começam a ingerir, e logo elas ficam embriagadas, e no final coloca o galhoto, coloca o sangue de boi, coloca qualquer coisa lá, e depois está tudo bem, porque elas já estão embriagadas. O que aconteceu? Esse vinho agora do final, ele é melhor, ou seja, não é cultural, é diferente. A cultura é o que? O casamento era bom no início, enquanto ela era novinha, o casamento era bom no início, enquanto ele era novinho, enquanto eu não conhecia todos os defeitos. Como que o vinho agora é melhor do que o vinho inicial? É porque Jesus está nesse relacionamento. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que Jesus estava no relacionamento e o casamento acabou. Ele estava talvez em um dos cônjuges. Se ele estivesse nos dois, não tinha acabado. Pode acabar quando ele está em um, porque nós não somos donos do outro. Casamento não é propriedade, não é posse, é compartilhamento, é amor, é unidade, é concordância. Brian não está recebendo um documento de posse, Emily não está recebendo um documento de posse. Ambos são do Senhor antes de pertencerem um ao outro. Brian honrará Emily, porque honrando Emily, ele honra o Senhor, ele honra a igreja. Emily honrará Brian, porque honrando Brian, ela honra ao Senhor. É assim. E casamento, para perdurar, somente na presença de Deus. Quando um estiver fraco, o outro deve fortalecê-lo. Quando um estiver vivendo um momento mais difícil, o outro deverá ser o seu primeiro intercessor,
para que ambos caminhem no Senhor. Do contrário, meus queridos irmãos, com todo carinho, será só um contrato social que tem prazo de validade. Mas a aliança monogâmica, indissolúvel, atemporal, absoluta, no amor de Deus, firmada sobre o caráter de Deus, permanecerá para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Haverá um louvor no momento das alianças. Amém. Um solo, um instrumental. É louvor. Ela falou, não. hoje aqui, diante de Deus e diante das testemunhas de Jesus, nós oramos para que essa união, ela seja indissolúvel, para que essa união venha trazer frutos para todos nós, que amamos a vida de vocês, que oramos por vocês e que estaremos ao lado de vocês, os familiares, os amigos. Então, nós vamos orar, vou pedir o pastor Vitor para orar aqui, depois faremos uma declaração, depois haverá o beijo, o tão esperado beijo, amém? Pedir o pastor Vitor para orar. Estenda as suas mãos, amém? Pai, nós adoramos o Teu nome, Senhor, te engrandecemos, Pai. Te damos graças, Pai, porque o Senhor preparou esse tempo. E chegou a hora, Pai, nós te louvamos, Pai, porque Teu Espírito, Deus, está na condução deste casamento. O Senhor está na direção dessa família que está sendo constituída. O Senhor, ó Deus, é que abre a porta, o Senhor é que fecha a porta. É o Senhor que faz que todas as coisas venham acontecer, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E nós estamos aqui orando, Pai, como igreja, Pai, abençoando a vida desse casal, clamando, Deus, o favor do Senhor sobre essa família nova que está sendo constituída. Que
que o Senhor os dirija, que o Senhor, ó Deus, os guie, que o Senhor seja, Deus, o seu socorro bem presente na hora da angústia, e que em todos os momentos, ó Deus, a mão do Senhor possa ser revelada, Pai. Que esse casamento seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. É que nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Brian e Emily, na autoridade do nome de Jesus, nós como ministros do Evangelho de Jesus Cristo, declaramos Brian e Emily casados em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Nós vamos proceder com as saídas, vamos exaltar o Senhor. É um momento festivo, por favor, estejam à vontade, amém? Vamos glorificar o nosso Deus. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Deste vida e amor.